Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui de volta, né, para fazermos mais um aulãozinho de revisão para a prova de vocês da Polícia Federal. Tá chegando, né, gente? Mas força aí, ó, continuando, dando essa carga total agora na reta final para o seu concurso, tranquilos? Vamos lá fazer mais uma revisãozinha, resolvendo algumas questões e lembrando de alguns pontos importantes que devem ser lembrados na hora da prova, tranquilos? Ok? Vamos lá. Questão de número 1, eu trouxe uma questão do CESP de 2008, do Ministério do Trabalho e Emprego, do cargo de administrador. A questão diz o seguinte: acerca dos direitos sociais e da ordem social, julgue os itens a seguir. E aqui eu peguei a assertiva que puxa o assunto ordem social que está no programa de vocês, ok? Então, bora lá. Primeira assertiva diz assim, olha: a promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência social, tá? Então, ó, a promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência social. E realmente, tá, gente? A gente tem esse objetivo lá no artigo 203 da Constituição. Quando a Constituição diz assim, ó, aqui no artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a promoção da integração ao mercado de trabalho como um desses objetivos, tá? Então, ó, cuidado aqui, tá? Vejam, vamos fazer aqui uma revisãozinha para lembrar dos pontos importantes com relação à assistência social. Gente, a assistência social é uma das subdivisões da Seguridade, né? Porque vocês sabem que a Seguridade Social, ela é formada pela saúde, pela previdência social e pela assistência social, não é assim? Então, ó, a questão aqui, ela exigiu a assistência social. E aí a Constituição, ela disse que essa assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar. Cuidado disso. Qualquer pessoa que necessite da assistência social terá direito à prestação dessa assistência social. Independentemente, disse a Constituição, cuidado com isso. A assistência social é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Minha gente, não precisa estar contribuindo para a assistência social para você ter direito às prestações assistenciais, tá? Então, ó, cuidado, porque a assistência social, ela é independente de contribuição, tá? Independente de contribuição. A prova adora colocar que a assistência social vai ser prestada a quem para ela contribuir. Não é necessário contribuição à assistência social para você ter prestação assistencial. Tranquilos? E dentre alguns dos objetivos, ó, que a Constituição traz dessa assistência social, a gente tem no inciso 3, ó, aqui do artigo 203, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Ou seja, a assistência social vai ter como objetivo promover essa integração ao mercado de trabalho, tranquilos? Então, ó, como uma forma de inserir a pessoa no mercado de trabalho, promover a integração ao mercado de trabalho é um dos objetivos da assistência social. Tranquilos? Então, ó, a gente voltando para a nossa questãozinha, a nossa assertiva da questão de número 1, ela diz: a promoção da integração ao mercado de trabalho é um objetivo da assistência social? É sim, né? Então, a nossa questãozinha de número 1, ela está verdadeira, ok? Sem mistério, tá? E aí, guardem essas informações interessantes sobre a assistência social, tranquilos? Vamos para a nossa questão de número 2? Bora lá. Questão do CESP, de 2004, Polícia Federal, ó, escrivão, o seu cargo aí, tá? Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue os itens subsequentes. Então, vamos lá, vamos ver se esse item está verdadeiro ou falso. Diz o seguinte, o item: atendidas as disposições legais, é a atribuição da Polícia Federal apurar infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repercussão uniforme. Veja só, minha gente, o que a Constituição aqui o que a questão aqui está exigindo é o conhecimento das atribuições da Polícia Federal, que é o seu concurso, e você deve realmente dar uma atençãozinha especial a essa parte do programa. Então,
ó, lá no artigo 144, no parágrafo 1º, a gente tem o tratamento da Polícia Federal. E vocês têm que tomar muito cuidado, muita atenção aqui com esse parágrafo 1º, porque com certeza vai cair uma questãozinha na prova de vocês. E o parágrafo 1º, ele fala justamente da Polícia Federal. Ó, a Polícia Federal, disse a Constituição, instituída por lei como órgão permanente, cuidado com isso, tá? A Polícia Federal é um órgão permanente, não um órgão transitório. As provas adoram colocar que a Polícia Federal é um órgão permanente, tá? Ou é um órgão transitório, ela é um órgão permanente. Essa Polícia Federal, que é instituída por lei como órgão permanente, ela é organizada e mantida pela União. Então, ela é uma polícia da União, Polícia Federal, tá? E ela é estruturada em carreira, tranquilo? Destinando-se, diz a Constituição, ela vai trazer as atribuições dessa Polícia Federal. E aí, logo no primeiro inciso, a gente tem a seguinte atribuição da Polícia Federal: apurar infrações penais contra a ordem política e social e em detrimento de bens, serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, tá? Assim como outras infrações cuja prática tenham repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então, cuidado aqui com essas atribuições da Polícia Federal, tá? Vamos destrinchar isso aqui de uma forma melhor. Veja, a Constituição disse que essa Polícia Federal, que é instituída por lei como órgão permanente, tá? E organizada e mantida pela União, ela tem como uma de suas destinações, de suas funções, apurar aquelas infrações penais contra a ordem política e a ordem social, tá? Então, ó, infrações contra a ordem política, contra a ordem social, é atribuição da Polícia Federal. Além de que, diz a Constituição aqui, também é atribuição da Polícia Federal apurar aquelas infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então, se for praticado algum crime, alguma infração penal em detrimento dos bens, dos serviços e interesses da União, quem vai fazer essa apuração dessa infração penal é a Polícia Federal. Agora, veja, a Polícia Federal, disse a Constituição aqui, ela vai apurar essas infrações contra bens, serviços e interesses não só da União, mas das entidades autárquicas da União, ou seja, das autarquias federais, bem como das empresas públicas federais, tá? Ó, autarquias federais e empresas públicas federais. Cuidado, tá? Porque não fica na Polícia Federal. Cuidado com isso e cai muito em prova, tá? Porque o que acontece? Vamos fazer um linkzinho aqui rapidinho com direito administrativo. Em direito administrativo você estuda que são entidades da administração pública indireta, as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não é assim que a gente vê? Ótimo. O que acontece? Vejam que a Constituição disse que a Polícia Federal vai ficar incumbida de fazer a apuração das infrações penais que forem praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, das autarquias da União e das empresas públicas da União. Vejam que a Constituição não falou que a Polícia Federal vai ficar responsável por apurar as infrações cometidas em detrimento de bens, serviços e interesses das chamadas sociedades de economia mista federal da União. Cuidado com isso. As infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses das sociedades de economia mista da União não são de atribuição da Polícia Federal. Cuidado com isso. Vão ser atribuições da Polícia Federal apurar as infrações praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, autarquias federais e empresas públicas federais, sociedades de economia mista federal, não. Tranquilos? Continuando aqui, analisar aqui esse inciso primeiro desse artigo 144 que traz as atribuições da Polícia Federal. Aí diz a Constituição, bem como é atribuição da Polícia Federal apurar infrações
cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repercussão uniforme. Então, o que a Constituição está dizendo aqui? Olha, aquelas infrações penais praticadas com repercussão interestadual, ou seja, entre estados brasileiros, ou que tenha uma infração penal de repercussão internacional, cuidado com isso, ou interestadual ou internacional. Se essa infração causa repercussão interestadual entre estados brasileiros ou internacional entre o Brasil e outro país, essa atribuição de apurar a infração penal é da Justiça Federal. Quando há repercussão, quando houver necessidade de repreender essas atribuições, essas infrações, de uma forma uniforme, tá? Ou seja, olha, a gente vai ter que repreender essas infrações que tiveram repercussão interestadual ou internacional de uma forma uniforme, de uma forma homogênea. Então, nesse caso, essa atribuição de apurar essas infrações penais é também da Polícia Federal. Tranquilos? Então, ó, muito cuidado aí com as atribuições da Polícia Federal de apurar essas infrações penais. Então, voltando para a nossa questão número 2, a assertiva disse, olha, atendidas as disposições legais, é a atribuição da Polícia Federal apurar infrações penais cuja prática tem repercussão interestadual e exija repercussão uniforme, não é isso? Correto, a assertiva está verdadeira. Lembrem, a Justiça Federal vai ter a atribuição de apurar essas infrações penais de repercussão interestadual e internacional que exija uma repreensão uniforme, tranquilos? Então, a nossa questãozinha 2, ela está correta, sem nenhum mistério. E cuidado, toda a atenção ao parágrafo 1º do artigo 144, que trata da Polícia Federal, e é o concurso para o qual você vai prestar a prova, tá? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Terceira questão, CESP 2004, também Polícia Federal, escrivão. Diz o enunciado da questão: com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue os itens subsequentes. Então, mais uma vez, ó, vamos ver se a assertivazinha está verdadeira ou falsa. Diz a assertiva: uma das formas de financiamento da Seguridade Social é a contribuição social incidente sobre a receita de concursos de prognósticos. Bora lá, minha gente. O que a questão aqui está exigindo é que você tenha o conhecimento do artigo 195 da Constituição, que vai dizer como é que a Seguridade Social vai ser financiada, tá? E aí, então, vamos ver o que é que a Constituição diz aqui nesse artigo 195. Veja, diz ela: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Cuidado com isso. Toda a sociedade é quem financia a Seguridade Social, tá? Então, cuidado aí que não é só o poder público, é toda a sociedade. De forma direta ou indireta. Ela está dizendo, olha, a sociedade vai financiar essa Seguridade Social, seja de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, vejam, quando a Constituição diz que a Seguridade Social vai ser financiada por toda a sociedade, vai entrar aqui o poder público, tá? De forma que vai vir para a Seguridade Social recursos, provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas, além desses recursos provenientes do orçamento, também vão financiar a Seguridade Social as chamadas contribuições sociais. E é essas contribuições sociais, sobre essas contribuições sociais que vão financiar a Seguridade Social, que a questão nos está cobrando, tá? E aí, no inciso terceiro, a gente tem como uma das formas de financiamento da Seguridade Social a contribuição social que vai incidir sobre a receita dos concursos de prognósticos. Minha gente, as receitas que incidem sobre os concursos de prognósticos, elas vão ter uma parte que vão ter que contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Então, cuidado com isso, tá? Só para vocês entenderem o que é essa receita de concurso de prognóstico. São a receita das loterias federais, tá?
Então, ó, essas loterias, aqueles jogos de loteria, o que é arrecadado ali, a receita do que é arrecadado nesses jogos, nesses concursos de prognósticos, parte disso vai levar para a contribuição da Seguridade Social. Tranquilos? Então, ó, voltando aqui para a nossa questãozinha de número 3, vamos ver aqui a assertiva, ó. Uma das formas de financiamento da Seguridade Social é a contribuição social incidente sobre a receita de concursos de prognósticos, realmente, né? Foi o que a gente acabou de ver. E lembre-se, esse financiamento da Seguridade Social, ele é uma obrigação de toda a sociedade, que será feito de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos públicos da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, e das contribuições sociais. Dentre essas contribuições sociais, aquela que vai incidir sobre a receita dos concursos de prognósticos, tranquilos? Então, uma questão sem nenhum mistério, texto literal da Constituição. Vamos agora para a nossa questão de número 4, outra questão do CESP, que é a banca do concurso de vocês. 2004, Polícia Federal, concurso para o qual vocês vão prestar, cargo de escrivão. Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas e à ordem social, julgue os itens subsequentes. Mais uma vez, vamos ver se o itemzinho aqui está verdadeiro ou falso. Bora lá. O que é que a assertiva diz? Os programas de amparo aos idosos desenvolvidos pelo Estado serão executados preferencialmente nos lares dos idosos. Vamos lá, preste atenção aqui. Quando a Constituição fala na ordem social, lá no artigo 230, ela vem falar do amparo das pessoas idosas. Vamos ver o que é que a Constituição diz, porque tem sido um assunto muito cobrado também em prova. Diz a Constituição o seguinte, olha, a família, a sociedade e o Estado, cuidado com isso, tem o dever de amparar as pessoas idosas. Então, olha, o dever de amparar as pessoas idosas é tanto da família quanto da sociedade e do Estado. Todos estão envolvidos com este dever de amparar a pessoa idosa. A família, a sociedade e o Estado. Assegurando, disse a Constituição, sua participação na comunidade, tentando assegurar que o idoso continue participando da vida comunitária, tá? Defendendo a dignidade desse idoso, o bem-estar e garantindo o direito à vida a esses idosos, tá? Então veja que é uma responsabilidade que a Constituição traz para a família, para a sociedade e para o Estado. Essa obrigação de amparar essas pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a dignidade desses idosos e o bem-estar dele, bem como garantindo que ele tenha direito à vida, tá certo? E aqui, ó, no parágrafo 1º, a Constituição vai justamente tratar desses programas de amparo aos idosos, que a questão nos está exigindo. Diz o parágrafo 1º aqui, ó, do artigo 230. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Cuidado com isso, tá? O que a Constituição está dizendo? Olha, esses programas que vão amparar os idosos, eles devem ser executados sempre que possível, preferencialmente em seus lares. Cuidado que a Constituição não está dizendo que esses programas de amparo aos idosos serão executados sempre em seus lares. Não é sempre. Não é necessariamente em seus lares. É preferencialmente, sempre que possível, serão executados nos lares dos idosos. Tranquilos? Então, cuidado com isso aí, que é uma questãozinha bem tranquila e é o que a prova está nos cobrando aqui. Quando ela diz, olha, os programas de amparo aos idosos desenvolvidos pelo Estado, tá? Que é o Estado que desenvolve esses programas, são executados preferencialmente nos lares dos idosos, realmente. Esses programas de amparo aos idosos que o Estado executa, que o Estado presta, são prestados, desenvolvidos preferencialmente nos lares dos idosos, ok? Tranquilos? Cuidado aí, tá? Com essa proteçãozinha aos idosos, tá? Que é uma obrigação, dever da família, da sociedade e do Estado. Tranquilos? Joia. Vamos agora para a nossa questão de número 5, tá? Outra questão CESP, sempre questão CESP, 2004, aqui da Polícia Rodoviária Federal, do cargo de policial rodoviário federal. O enunciado diz o seguinte: no que concerne à segurança pública, julgue um item seguinte. Então, vamos lá, a gente vai responder uma questãozinha aqui agora sobre a segurança pública. Ela quer saber se o item está verdadeiro ou falso.
Vamos ver o que é que a questão disse. A assertiva está dizendo, de acordo com a atual Carta Política, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão transitório da segurança pública, destinado ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Vejam, o que a prova está exigindo de você é o conhecimento com relação à Polícia Federal, que é a Polícia Rodoviária, Federal, que é um dos órgãos que compõem a segurança pública. E essa Polícia Rodoviária Federal, ela está tratada lá no artigo 144, parágrafo 2º, quando a Constituição diz, olha, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, cuidado com isso, é um órgão permanente e não transitório, tá? A Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União. É uma polícia federal, polícia rodoviária, que vai cuidar das rodovias federais, tá? E esse órgão, que é a Polícia Rodoviária Federal, é um órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, tá? As pessoas que ingressam na Polícia Rodoviária Federal vão seguir carreira. Destina-se, diz a Constituição ainda, essa Polícia Rodoviária Federal ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Gente, cuidado, tá? A Polícia Rodoviária Federal tem a atribuição de fazer o patrulhamento ostensivo de rodovias federais apenas, tá? Cuidado, porque a Polícia Rodoviária Federal não tem como atribuição o patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, tá? Só das federais, já que ele é uma polícia mantida pela União, tranquilos? Então, aqui a gente tem que guardar essas informações com relação à Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, que é estruturado em carreira e que se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, voltando para a nossa assertiva, que a gente está resolvendo a questão, ela disse, de acordo com a atual Carta Política, que é a nossa Constituição, tá? A Polícia Rodoviária Federal é um órgão transitório da segurança pública. Minha gente, transitório? Não, né? A gente acabou de ver que a Polícia Rodoviária Federal é um órgão permanente. Cuidado com isso. É um órgão permanente da segurança pública, destinada ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, aqui sim, verdadeiro, tá? Então, vejam que, na verdade, essa questãozinha 5, ela se tornou falsa na parte que a questão disse que a Polícia Rodoviária Federal era um órgão transitório, quando ela não é. Ela é um órgão permanente, tranquilos, tá? Lembrando, tá? Que a Constituição, ela vai dizer que a Polícia Rodoviária Federal, ela tem a função de fazer o patrulhamento ostensivo apenas das rodovias federais. Tranquilos? Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 6, do CESP 2012 da Polícia Civil de Alagoas, cargo de agente de polícia. Diz o enunciado da questão, no que se refere à segurança pública e à ordem social, julgue os itens subsequentes. Então, vamos ver se esse itemzinho aqui que a gente vai analisar, ele está verdadeiro ou falso. Bora lá, disse o item. A remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal, exceto em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a população indígena, ou ainda no interesse da soberania do país, desde que, em todos os casos, haja referendo do Congresso. Vejam só, gente, o que a questão está querendo exigir de vocês aqui é o conhecimento com relação ao direito dos indígenas permanecerem nas suas terras, tá? Porque a Constituição, ela trata disso no artigo 231, parágrafo 5º, tá? O artigo 231, parágrafo 5º da Constituição, ele vai dizer, olha, é vedada, tá? É vedada, é proibida a remoção dos grupos indígenas de suas terras, tá? É a regra, tá, minha gente? A Constituição proíbe, ela veda que haja remoção dos grupos indígenas das suas terras, tá? Mas a Constituição, apesar de trazer isso como regra, ela traz exceção. Ela vai trazer situações em que os grupos indígenas vão poder ser removidos de sua terra. E aí, quais são, diz a Constituição? A de referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que impõe em risco sua população, tá? Então, se for em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população indígena, essa população vai precisar ser removida dessa área, tá certo? E para isso, fica
ad referendo do Congresso, tá? Então, nas situações de catástrofe e epidemia que põe em risco a população indígena, essa população indígena vai poder ser removida lá das áreas onde ele fica, das suas terras, para isso sendo necessário, ficando sob ad referendo do Congresso. Mas a Constituição continua dizendo que a população indígena também vai poder ser removida das suas terras no interesse da soberania do país. Se houver um interesse em preservar a soberania nacional, os indígenas também, excepcionalmente, vão poder ser removidos das suas terras. Agora, para isso, só vai poder acontecer, tá? Após deliberação do Congresso. Cuidado aqui, tá? Veja, o que é que eu tô querendo chamar a atenção de vocês? Veja aqui, apesar de a regra ser, qual é a regra? Não podem os indígenas serem removidos das suas terras, mas fora isso, fora essa regra, há situações que os indígenas vão poder sim ser removidos de suas terras. E diz a Constituição, as duas primeiras exceções é em caso de catástrofe e epidemia que põe em risco essa população indígena. Então veja, são situações emergenciais, catástrofe e epidemia que põe em risco essa população. O que acontece? Você vai poder remover essa população indígena da sua terra ficando ao referendo depois do Congresso, tá? Ad referendo do Congresso. Já a terceira situação, a terceira exceção, a terceira hipótese em que se pode remover os indígenas de suas terras é no caso de interesse da soberania do país. Aí nessa terceira situação não fica ad referendo, diz a Constituição. Só vai acontecer, na verdade, essa remoção dos indígenas das suas terras por causa de interesse da soberania após a deliberação do Congresso. Então vejam que aqui nesse caso de remover os indígenas por causa de interesse da soberania nacional do país, precisa de uma deliberação do Congresso antes. Primeiro tem que haver a deliberação do Congresso para depois remover essa população indígena, tá? O que não ocorre nas duas primeiras. As duas primeiras você vai remover, são situações emergenciais, que são de catástrofe e epidemia. Você remove e fica esperando o referendo do Congresso. Na terceira, não. Quando for para o interesse da soberania do país, primeiro você precisa que o Congresso aprove para depois você remover. Tá certo? E continua a Constituição, garantido em qualquer hipótese, seja na que você remove logo e fica de referendo do Congresso, ou na que você primeiro precisa que o Congresso aprove e depois você remove. Em qualquer caso, fica garantido a esses indígenas o retorno imediato logo que cesse o risco, tá certo? Então vejam que eles vão ser removidos temporariamente. Essa remoção ela não vai ser permanente, vai ser temporária. Enquanto a situação se normaliza, seja resolvendo, passando a catástrofe ou a epidemia, ou então sendo já mantido a soberania do país. Tranquilos? Então vamos voltar aqui para a questão, A questão disse, a remoção dos grupos indígenas de suas terras é proibida pela Constituição Federal, ok? Tranquilo, realmente é proibido, é vedado. Exceto, continua a questão, em caso de catástrofe, não foi? Ou epidemia que põe em risco a população indígena. Foi uma das situações que a gente viu. Essas são as duas primeiras exceções que pode realmente haver a remoção dos indígenas de sua terra. Ou ainda, continua a questão, no interesse da soberania do país, desde que, em todos os casos, haja referendo do Congresso. Então, veja que a questão está errada, porque ela está dizendo que em todos esses casos, nas três exceções em que pode haver a remoção dos indígenas de suas terras, seria necessário um referendo do Congresso. Não, tá? Referendo do Congresso é só para as duas primeiras exceções. Em caso de catástrofe e epidemia é que fica a depender do referendo do Congresso posteriormente. Mas quando se fala em interesse da soberania do país, antes dessa remoção, tem que haver a aprovação. Então, essa hipótese de remover os indígenas para interesse da soberania do país, não há que se falar que fica de referendo do Congresso, porque o Congresso tem que aprovar previamente. Então, a questão ela ficou errada no momento em que ela disse que as três exceções, e inclusive a de interesse da soberania do país, ficam a depender de referendo do Congresso, o que não acontece com essa terceira exceção, tá certo? Então, a nossa questão está falsa. Lembre-se, tá? As duas primeiras situações, que são de catástrofe e epidemia, é que podem ser feitas
logo de ficar esperando o referendo do Congresso. Mas a terceira exceção, que é a de interesse da soberania do país, essa não. Essa, antes mesmo de acontecer a remoção, precisa que o Congresso aprove essa remoção. Tranquilos? Cuidado aí, tá? Com essas situações de remoções dos indígenas das suas terras. Lembrando que essa remoção vai ser transitoriamente, o indígena, assim que puder, logo que a situação passar, que cessar o risco, eles voltarão para suas terras. Tranquilos? Ok? Vamos resolver então agora a nossa questãozinha de número 7. CESP 2012, ó, do ano passado, da PRF, cargo de agente administrativo. Disse o enunciado da questão. Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal, julgue os itens a seguir. Aqui ele quer que você julgue os itens com relação à Polícia Rodoviária Federal. Bora lá, o que é que a assertiva diz? A Polícia Rodoviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Cuidado aqui, né? Não, tá, gente? A questão tá falsa, preste atenção. Cuidado que a Constituição trata da Polícia Rodoviária Federal, lá no artigo 144, parágrafo 2º, onde a Constituição diz que a Polícia Rodoviária Federal, é um órgão permanente, como a gente já viu, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destinando-se, diz a Constituição, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal, ela só tem atribuição de fazer patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Das rodovias estaduais, não. E vejam que a questão diz aqui, ó, que a Polícia Rodoviária Federal destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais e federais. Não, a questão está errada, porque a PRF não se destina ao patrulhamento ostensivo das rodovias estaduais, apenas das federais, tá? Vejam, uma questão bem tranquilinha, né? Essa questão 7, só o texto da lei, o artigo 144, parágrafo 2º, que não tem nenhum mistério. Vamos para a nossa questão de número 8. Outra questão CESP 2012, da Polícia Civil de Alagoas, do cargo de delegado de polícia, ok? Bora lá, ó. O enunciado diz: em relação às normas constitucionais relativas à segurança pública, julgue os próximos itens, tá? A questão aqui, ó, quer que você julgue os itens com relação à segurança pública. E diz a Constituição, a questão: a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo exercida pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, tá? Gente, ó, realmente, tá? Vocês têm que dar uma atenção especial, como eu já falei, ao artigo 144 da Constituição, que ele traz a segurança pública. Ele traz a segurança pública e os órgãos que compõem essa segurança pública, e vocês têm que saber disso na prova, tá? A segurança pública, disse a Constituição, é um dever do Estado, como a gente já viu, e direito e responsabilidade de todos, ó. A segurança pública é dever do Estado, mas também é um direito e uma responsabilidade de todos, tá? Ela é exercida, disse a Constituição, essa segurança pública, para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Vocês precisam lembrar, tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. Guardem isso, tá? E esse rolzinho, ó, em que a Constituição, aqui no artigo 144, essa listinha aqui dos órgãos que compõem a segurança pública, é uma listinha taxativa. Significa que esses são os únicos órgãos de segurança que compõem aqui a segurança pública, tá? Então, cuidado, ó, a gente não tem aqui o DETRAN, tranquilos, que a prova gosta de colocar muito o DETRAN. A gente não tem aqui o DETRAN como um dos órgãos da segurança pública. Cuidado com isso, tá? Então, ó, voltando para a questão, a gente, ao ler, a gente conclui que ela está verdadeira. Veja, a segurança pública é dever do Estado, ok? Tranquilo. E direito e responsabilidade de todos, sendo exercida pela Polícia Federal, ó, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Militares e o Corpo de Bombeiros Militares. Realmente, tá? Vejam, uma questão bem tranquila, ela tá verdadeira, tá? Que lhe exigiu apenas o conhecimento da segurança pública, que ela
é um dever do Estado, mas um direito e responsabilidade de todos e exigir os órgãos que compõem essa segurança pública, que vocês não podem esquecer, tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Tranquilos? Ok? Então vamos embora, continuar com nossa revisão. Vamos para a nossa questãozinha de número 9, tá? CESP, ó, mais uma vez, 2012, Polícia Civil de Alagoas, delegado também, tá? Em relação às normas constitucionais relativas à segurança pública, julgue os próximos itens. Então, vamos ver se esse itemzinho aqui, que vai falar de segurança pública, se está verdadeiro ou falso. De acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares, tá? Vamos lá, veja só, a Constituição aqui, ó, tá querendo que você saiba das atribuições da Polícia Civil. Tá? E a Constituição, ó, ela fala da Polícia Civil aqui no parágrafo 4º deste artigo 144, que eu já chamei a atenção de vocês. Vocês têm que dar uma atenção bem especial a esse artigo 144. A Constituição diz o seguinte aqui, ó, as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, cuidado com isso, tá? A Polícia Civil só pode ser dirigida por delegados civis, delegados de polícia da carreira, tá? A essas polícias civis, disse a Constituição, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, tá? Então, veja, você vai ter a atribuição da Polícia Civil no momento em que você retira a da Polícia da União, a das polícias da União, e retira também as militares. Então, ela fica, ó, com a função de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, com exceção das infrações militares. E vejam que a nossa questão disse, ó, que de acordo com a Constituição Federal, a Polícia Civil exerce as funções de polícia judiciária aqui, ok? E apura as infrações penais, inclusive as militares não, né? Inclusive as militares não. A Polícia Civil, ó, disse a Constituição que ela não vai exercer a função de polícia judiciária e apurar infrações penais militares, exceto as militares, tranquilos? Então, nossa questãozinha aqui, ó, número 9, ela tá incorreta, ela tá falsa, tá? Porque, guardem, Polícia Civil não faz apuração de infrações militares, tá certo? Não faz infrações, não faz apuração das infrações militares. Joia, então, vamos para a nossa questãozinha de número 10, tá? CESP 2012 do TJ de Alagoas, cargo de analista judiciário. Vamos lá. O enunciado da questão diz, considerando as disposições constitucionais relativas à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a opção correta. Veja, era uma questão que quando caiu na prova, ela exigiu que você procurasse a assertiva verdadeira. Mas eu aqui adaptei ela a você dizer se o item está verdadeiro ou falso, tá? Então vamos ver o item, ó. Diz a questão, a Polícia Federal detém competência para exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Gente, ó, realmente, tá? Guardem esta informação, principalmente porque o concurso de vocês é da Polícia Federal. Lá no artigo 144, parágrafo 1º, a Constituição diz exatamente isso, que a Polícia Federal, ela se destina a exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União. Cuidado com isso, tá? A polícia que exerce a função de polícia judiciária da União é só a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal não faz isso, nem a Polícia Ferroviária Federal. Cuidado com isso, tá? A Polícia Federal detém a exclusividade de atuar como Polícia Judiciária da União. Tranquilos? Então, ó, quando a questão diz que a Polícia Federal detém competência para exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, a nossa assertiva, bem tranquila, tá verdadeira. Então, nossa questão 10 está correta. Guarde, Polícia Federal exerce com exclusividade. Só ela, Polícia Federal, exerce a atribuição de ser a Polícia Judiciária da União. Tranquilos? Vamos para a nossa questãozinha 11, simbora na nossa revisão. CESP 2012, do STJ, analista judiciário.
O enunciado diz: com base na Constituição Federal, julgue os próximos itens referentes à ordem econômica e social brasileira. Então, vamos ver aqui, ó, com relação à nossa ordem social. Disse a assertiva da questão seguinte: o Departamento de Trânsito é um órgão que tem atribuições inerentes ao exercício da segurança pública. Minha gente, a Constituição aqui está falando do Departamento de Trânsito, do famoso DETRAN, né? DETRAN, Departamento de Trânsito. Cuidado, a questão está querendo lhe dizer que o DETRAN faz parte, é um dos órgãos da segurança pública. E cuidado, porque eu já chamei a atenção de vocês aqui na aula de hoje, tá? Na nossa revisãozinha. DETRAN não está no artigo 144 da Constituição como um dos órgãos da segurança pública. Lembre-se, são os órgãos da segurança pública apenas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Civil, a Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, tá certo? Esse rol, como eu já chamei a atenção de vocês, é um rol taxativo, tá? Se não tá aqui, então não exerce função de segurança pública, tranquilos? Então, ó, voltando para a nossa questão, quando ela diz que o Departamento de Trânsito é um órgão que tem atribuições inerentes ao exercício da segurança pública, a questão está falsa. Ela está incorreta. DETRAN não está como órgão de segurança pública, tranquilos? Ok? Não esqueçam aí desse rol do artigo 144. Vamos agora para a nossa questão de número 12. CESP 2004, ó, concurso da Polícia Federal para agente, tá? Diz o enunciado: acerca da ordem social, julgue os itens subsequentes. Então, vamos ver se esse itemzinho aqui que fala da ordem social, ele está verdadeiro ou falso. A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Cuidado com isso, tá? Veja só. A Constituição, ela fala desse planejamento familiar lá no artigo 226, ó, no parágrafo 7º. Artigo 226, parágrafo 7º, é onde a Constituição fala desse planejamento familiar. Ela diz o seguinte, olha: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, ok? O casal é que tem a livre decisão de saber, de decidir se quer fazer ou não planejamento familiar, tá? Competindo ao Estado propiciar, ó, o Estado, ele, apesar de este planejamento familiar ser uma decisão do casal, o Estado, ele tem a função, ele tem a obrigação de propiciar, de proporcionar recursos educacionais, ó, e científicos para o exercício desse direito, tá? Vedada, diz a Constituição, ó, proibida, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Veja, se esse planejamento familiar é uma liberdade do casal, o Estado só pode vir para propiciar recursos educacionais ou científicos. Não pode vir com imposições, não pode vir de forma coercitiva, tá? Impondo alguma decisão, alguma atuação. Essas atuações de forma coercitiva por instituições oficiais ou privadas, cuidado com isso, tá? Essa forma coercitiva não é proibida só ao Estado. Há instituições privadas também, tá? Porque, ó, é uma livre decisão do casal, tá? O Estado pode vir auxiliar oferecendo os recursos educacionais e científicos, mas vir de forma coercitiva não pode, tá? Então, vamos voltar aqui, ó, para a questão. Ela disse: a Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Minha gente, a Constituição, ela veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar? Não. Ela diz que o Estado pode participar propiciando os recursos educacionais e científicos. Não foi isso que a gente acabou de ver? O que o Estado não pode é querer atuar de forma coercitiva. Então, ó, a Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação, não. Ele veda a forma coercitiva. Coercitiva, não. O Estado não pode, nem como Estado, nem como nenhuma instituição privada. Mas o Estado não veda, a Constituição não veda qualquer participação do Estado. O Estado pode, inclusive, propiciar os recursos econômicos e
educacionais e científicos, ok? Então, nossa questão 12, a assertiva da nossa questão de número 12, ela está incorreta, ela está falsa, tranquilos? Ok, e aí, ó, vamos para a nossa última questãozinha aqui do nosso revisaço aí, nosso aulãozinho de hoje, tá? A questão de número 13, CESP 2004, Polícia Federal, ó, agente, cargo de agente. Disse o enunciado da questão. Acerca da ordem social, julgue os itens subsequentes. Então, bora lá de novo, ó, dizer se essa assertiva aqui tá verdadeira ou falsa. Para garantir um meio ambiente ecológicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Veja, a questão aqui, ó, ela está querendo falar dessa forma de manter um equilíbrio, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? A Constituição, ó, ela fala disso no artigo 226, parágrafo 5º. Vamos ver o que a Constituição diz. Ela diz, olha, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado. Elas não podem ser disponíveis. O Estado não pode dispor dessas terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, tá? Então, ó, essas terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por meio de ações discriminatórias e que são necessárias para a proteção do ecossistema natural, elas são indisponíveis, tranquilos? Então, ó, vamos lá, voltando para a questão. Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. A questão está verdadeira, tá? Realmente, essas terras aí, ó, que são arrecadadas ou devolutas pelo Estado por meio de ações discriminatórias e que são necessárias para a proteção dos ecossistemas naturais, elas são indisponíveis como forma de garantir o meio ambiente equilibrado, um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a nossa questãozinha aqui, ó, nossa última questão, a questão de número 13, ela tá verdadeira, tá? Vejam só, gente. Eu termino aqui o nosso aulãozinho de hoje, tá? E espero ter ajudado vocês para ir fazer essa prova da Polícia Federal de escrivão, tá? Tenham calma na hora da prova, vocês estudaram muito, façam a revisão que der para fazer até a véspera da prova, mas também, ó, não vão com tanta cobrança, tá certo? Porque aí, ó, abala o sistema nervoso e bota tudo a perder, tranquilos? Ok? Qualquer coisa é só me procurar, mandar e-mail e aí, ó, a gente se encontra no nosso próximo encontro, ok? Tranquilos? Até mais!